Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem por aí? Bem-vindos mais uma vez ao Conexão Cultura. E como é bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai aproveitar o calendário e falar do dia 31 de outubro. Você sabe o que tem no dia 31 de outubro, Thiago? Opa, claro que eu sei. 31 de outubro é o dia de um ícone do folclore brasileiro, Saci Pererê. Por isso a gente convidou a escritora Sônia Gabriel para uma conversa aqui no nosso estúdio. Ela é autora do livro Mistérios do Vale, sobre histórias que o povo conta na nossa região. E a gente também vai te contar sobre como surgiu o Dia do Saci e trazer curiosidades sobre essa lenda. Para isso nós vamos conversar com nada mais, nada menos do que um criador de Saci. Para fechar, a gente também tem uma indicação de série nacional que mostra várias figuras do folclore brasileiro, de um jeito que talvez você nunca tenha visto. É a série Cidade Invisível. Fique aqui com a gente, Conexão Cultura tá só começando. Mistérios do Vale, histórias que o povo conta no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte Paulista. Que título curioso, hein, Vicky? Muito, Thiago. Eu fiquei querendo muito ler esse livro, fiquei sabendo que você tem, né? Vou querer emprestado depois. Então, falando desse livro, a gente vai falar de quem escreveu ele, que foi a Sônia Gabriel, que está aqui com a gente no nosso estúdio. Sônia, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite. Sônia, conta um pouquinho pra gente esse título grandão, porque tem que fazer jus ao conteúdo que vem dentro do livro. O livro que inclusive está aí do seu lado, né? Se quiser pode pegar. Esse livro inclusive é meu, viu, gente? Eu trouxe ele aqui para compor o nosso cenário hoje porque eu fiz questão de trazer lá do meu quarto, da minha estante, um livro que fala sobre histórias, lendas da nossa região, e nossa região é riquíssima. Como é que é o trabalho de composição desse livro? Na verdade, a intenção não era nenhum livro, né? No começo, quando eu recolhia as histórias, eu usava na sala de aula. Então eu já escrevia, mas escrevia crônicas, não tinha pretensão de um trabalho assim, né? E o local onde eu trabalhava na época gostou da proposta, né? Foi feito para mim, então, essa proposta de publicar o livro, e nasceu a primeira edição dele em 2006. Então ele já está ficando velhinho já. Já o tempo está passando. Está passando para ele também. Mas o legal é que você vai enriquecendo o livro, sabia, Tami? A gente aqui, ó, com essa capinha azul, essa é a terceira edição do livro. Olha Mas, só. na verdade, a Sônia, cada vez que ela traz uma edição nova, ela traz histórias novas também. A gente vai ampliando, isso mesmo. Existe uma proposta, né, de ampliar, de colocar cada vez mais histórias. Na verdade, tem material para um livro imenso, mas tem todo um mercado também editorial que não comporta isso. Né? Então, o que a gente faz é tentando, na medida do possível, né, e da proposta das editoras, ir ampliando o repertório. A próxima edição provavelmente vai ser em 2026, a gente vai comemorar 20 aninhos dele, né? E aí vamos entregá-lo para o mundo, é que nem filho, né? Chega uma hora que vai embora. Mas, na verdade, ele já nasceu mesmo para a região, nasceu para as pessoas, porque são narrativas, né? Não são histórias que eu escrevi. Até tem algumas reescritas, mas são as narrativas das pessoas aqui do Vale. Perfeito, e já vou ficar atenta para eu conseguir a 4ª edição, viu, Sônia? Então fiquei curiosa para saber das histórias. E, Sônia, eu também queria saber, então, você disse que as histórias não foi necessariamente você que escreveu, né? Você coletou essas histórias, mas conta pra gente como é que foi esse processo, então, esse trabalho de encontrar essas lendas aqui do Vale do Paraíba. Como é que você fez esse trabalho? O conceito que você usou é perfeito, é uma coleta. Em pesquisa, o que eu estou fazendo é uma recolha, uma coleta, né? Então, eu ouvi muitas pessoas durante muitos anos. Mas, como eu disse, não havia pretensão de um livro. Na verdade, eu gosto das narrativas, meu pai era um grande contador de histórias, meus tios contam histórias maravilhosamente bem. E eu comecei a recolher até num momento bastante difícil da minha vida, porque eu não estava podendo sair muito para longe, né? Então, eu comecei a viajar aqui, pelas cidades do Vale. E foi um professor na segunda universidade que eu fiz que me falou: você tem perfil, o seu estilo de escrita de crônica é bem das narrativas aqui do Vale, né? Contadora de história. E aí o pessoal até fala, né? Vem aqui na minha escola, num evento, conta a história. Eu falo, mas eu não conto a história. Duvido. Eu recolho e escrevo. Mas repassa. E aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, né? A gente vai passando as histórias. Mas esse talento da contadora de histórias, isso eu já não tenho, né? O meu é mais da escrita mesmo. Sônia, a gente mora numa região, Vale do Paraíba, com várias cidades muito próximas, né, Tami? Assim, sim. Caçapava, São José, Jacareí, tá tudo aqui, tudo pertinho. Então, acontece muito de repente, a mesma história que você escutou em São José, você viajou um pouquinho, foi lá para Pindamonhangaba, escutou uma história parecida. Sim. Acontece muito. Aliás, não só aqui no Vale. Tem muitas histórias contadas aqui, porque eu viajo muito pelo Brasil afora, fazendo recolhas também, né, que é um outro projeto que eu tenho. E você encontra algumas histórias também em outros estados, em lugares bem longe. Mas aqui no Vale, a nossa particularidade, porque a gente estrategicamente
geograficamente está muito bem, né? Para ter história. Sim. Porque você está muito perto do Rio de Janeiro, de Minas, né? E esse canto aqui de São Paulo é muito particular. Então, a nossa forma de colonização, às vezes, né, cruel, evidentemente, mas ela também trouxe o encontro das pessoas. E de das culturas. narrativas, exatamente, e de narrativas africanas, indígenas e europeias. Sim. Então, esse encontro possibilitou o tipo de tradição oral que a gente tem aqui na região. Então, você encontra assim, histórias parecidas, com suas particularidades, com coisas das pessoas ali, né, do lugar, muitas histórias semelhantes. Dá um exemplo pra gente. Eu acho que a que mais se repete é a Procissão dos Mortos. Ah. Então tem cidade que vai chamar a Procissão dos Mortos, na outra chama o Séquito dos Mortos, na outra chama a Procissão da Meia-Noite, mas é sempre envolvendo uma procissão com almas penadas, né, caminhando pela cidade afora. Em alguma situação específica? Olha, tem várias, né? Por exemplo, em Jacareí, eles chegam a fazer uma festa todo ano, né? Vocês sabiam que tem a Procissão dos Mortos de Jacareí? Já vi algumas coisas, o pessoal realmente. se veste, né? Sai de madrugada. Que legal. É muito legal. É muito bonito, legal. mas é Sim. assustador, gente. Mas assim, tem a de Santa Branca. A de Santa Branca também é muito interessante, porque tem até uma receitinha para você se livrar depois da assombração, né? Uma história Olha. bem interessante. Mas em Queluz também tem uma muito bonita, que é a Missa da Meia-Noite, que também é uma procissão dos mortos. A gente está falando em procissão, né? Mas não sei se todo mundo sabe que é uma procissão, porque é um evento muito da religiosidade católica, né? Então, se a gente pensar que a nossa colonização teve essa interferência jesuítica, né? Então, era muito comum. As pessoas não tinham os elementos de diversão que a gente tem hoje em dia. A gente está falando de 300, 400, 500 anos, né? Sim. Só de Brasil. Então, os eventos da igreja, às vezes, eram o único momento de descanso daquele colono, o único momento em que o escravo poderia participar de alguma coisa também, e né? de interação entre pessoas também, né? Exatamente. Então, a procissão é sempre em devoção a algum santo, né? E aí você faz aquele passeio, né? Aquela fila indiana, né? E Sônia, nessa lenda, na Procissão dos Mortos, a lenda diz por que os mortos estão em procissão? Então, algumas lendas você não consegue mais encontrar a origem dela. É curioso que, por exemplo, uma que envolve uma procissão envolve Nossa Senhora da Aparecida. Porque todo mundo fala como ela foi achada no Rio. Acho que no Vale do Paraíba não deve ter quem não saiba, né? Dessa história. Mas você sabe como é que ela foi parar lá, no fundo do rio? Não tenho nem Como ideia. é que ela foi parar lá? Então, aí é que tá. Isso é o interessante do povo. Aquilo que eles não conseguem explicar, eles vão criando narrativas Uma explicação. que vão sustentando essa história. Sônia, Mas deixa eu só dar um você chute. não vai- Quero dar um chute. Tem a ver com cobra? Tem a ver com cobra. Então Aí, a ó. gente vai guardar para daqui a pouco. Eu ia falar, você não vai deixar a gente sem saber, né, o motivo, como é que ela foi parar lá, Depois. mas a Tami quer fazer um suspense. Depois, um Entendi. suspensinho. Entendi. Enquanto isso, então, a gente vai chamar um material que a gente preparou. Inclusive, a Sônia vai assistir aqui com a gente. E, gente, a gente foi procurar, já que, né, a gente tá falando do Saci, dia 31 é dia do Saci, a gente foi procurar um criador de Saci para saber como é que funciona tudo isso, né, Thiago? Criador de sacis, já ouviu falar? Eu nunca, mas essa mocinha aqui, ó, foi até o fim nessa história. Vamos ver. Dia 31 de outubro é dia de quê? Halloween? Nananina não. Quero dizer, sim, dia 31 de outubro é Halloween, mas agora eu quero falar sobre o significado dessa data aqui no nosso país. Para o calendário brasileiro, o dia 31 de outubro não é o dia das bruxas, mas sim dia do Saci. Aposto que é o Saci. É hoje que eu apronto uma pra você, seu coisa ruinzinha. E é lei federal, viu? O dia 31 de outubro foi instituído o Dia do Saci justamente para resgatar e valorizar o folclore brasileiro e suas lendas, promovendo a riqueza cultural e as tradições do nosso país. E agora eu tô aqui no centro da cidade de São José dos Campos e eu vou perguntar para as pessoas se elas conhecem o Saci Pererê, entre outras lendas. E, gente, vocês já ouviram falar sobre alguma lenda? Várias. No momento que me vem na cabeça é a do Saci Pererê, né? Quando era criança, a gente escutava muito falar mais do Saci Pererê. E, seu Domingos, alguém já chegou a ver alguma coisa? Bom,
Não, ninguém pode confirmar que viu, mas falava que via. E olha, conversando com o pessoal, eu encontrei a Pietra, que tem só 12 anos, mas já conhece a lenda do Saci. Eu lembro que ele andava de uma perna, andava mancando e ele passava assim nas coisas, assim, passando furacão, assim, e bagunçava tudo e as pessoas falavam que tipo, pegar uma garrafa de vidro, colocar assim pra ele não ficar bagunçando as coisas. Pois é, a Pietra é prova viva de que não importa quanto tempo passe, o folclore brasileiro continua a instigar até mesmo as gerações mais novas. E já que o Saci Pererê foi a figura folclórica escolhida para dar nome ao dia, a gente foi falar com quem entende do assunto, o Zeca Pontes, que é criador de Saci. Mas Zeca, conta pra gente, que história é essa de criar Saci? Eu me considero um cuidador de Saci, a princípio, mas eu me considero um criador de Saci, porque quando a gente está conversando com as pessoas, a gente está criando Sacis nas cabeças das pessoas. Será mesmo que existe Saci? Saci é uma coisa que existe. A dona Benta não acredita, mas que existe, existe. Me fala mais. O Saci é um diabinho de uma perna só, que tem um pito na boca, a carapuça vermelha na cabeça e que anda pelo mundo fazendo muita traquinagem. Pois é, e já faz anos que o Zeca se dedica a criar sacis. E assim como ele, quando nós ajudamos a manter essa lenda viva, de certa forma, nós também nos tornamos criadores de saci, preservando parte importante do imaginário da nossa história e cultura. Que pena. Queria tanto ver um Saci. Para! Mas não existe só um Saci no mundo, não. Saci é o que não falta. Puxa, tio Barnabé, o senhor sabe de tudo. É, Pedrinho. Quem muito vive, muito sabe. Então, por isso que é muito importante que a gente preserve o meio ambiente para que os sacis fiquem lá e que a gente traga para a cidade também as informações sobre o saci, para que ele continue existindo na nossa vida, porque o Saci Pererê, eu sempre digo que é o nosso RG cultural, é a figura mais importante da nossa cultura. Com influências culturais indígenas e também africanas, o Saci é um símbolo que remete às origens da criação do povo brasileiro, trazendo valores como a luta pela liberdade. A gente precisa pensar na importância do Saci, não só da parte cultural do Saci, mas do simbologismo que o Saci traz. Saci Pererê vem do indígena. Saci é olho mau, Pererê é saltitante. Então é olho mau saltitante. Quem batizou o Saci foram os índios. Os africanos, os escravizados, eles transformaram o Saci nessa figura negra e de uma perna só. Por quê? Porque na África existe uma figura que é o grande conhecedor das ervas. E quem colocou o gorro no Saci foram os europeus. Por quê? Porque o Saci é uma figura impossível de você pegar. Então, os europeus, eles viam essa figura e acharam que ele devia ter esse gorrinho vermelho, que é o símbolo da liberdade. Porque na Europa, antigamente, há muitos séculos, o escravo que era liberto, ele andava com gorro vermelho para mostrar para a sociedade que ele era livre. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? É melhor você não falar que me viu aqui. Ou vão achar que você tá inventando coisas? E o Zeca Pontes alerta sobre a importância da proteção de nosso patrimônio cultural, para que nossas raízes e costumes não sejam esquecidos ou mesmo substituídos pelo que vem de fora. Um povo sem a memória cultural é um povo sujeito a ser invadido. Hoje, Suassuna falava já isso. Hoje, para você invadir um país,
É muito mais fácil você invadir com a sua cultura do que você trazer aviões e tanques e bombardear um país. E não, nós precisamos preservar para que nós não sejamos colônias culturais de outros países. E tá tudo bem gostar e aprender sobre outras culturas. O que só não pode acontecer é a gente deixar que nossas próprias histórias sejam esquecidas, para que assim a gente não se esqueça de quem nós somos, para que a gente não se esqueça das nossas origens. A cultura tem que ser preservada, porque se nós não preservarmos a nossa cultura, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, vai chegar um dia que eles não vão saber de onde nós viemos. E a cultura é a coisa mais importante que nós temos, porque a nossa cultura ninguém pode roubar, ninguém pode tirar da gente a nossa cultura e a nossa memória. O Saci Pererê vai dançar de uma perna só. O Saci, 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 Saci de uma perna só. Quem tá só, fica junto. Quem tá junto, fica só. Quem tem dois, já entendeu. Quem tem Deus, não fica só. Essa história de Saci aí, uma lenda super conhecida, dá pano pra manga, muita discussão, né, Sônia? É Sim. Uma história que também tá perdurando, né? E ela se transformou ao longo do tempo. Se nós pegarmos as lendas de Saci do final do século XIX, início do século XX, ele é um demônio, literalmente, um diabo mesmo. Sim. Ele atrapalha a vida das famílias, atormenta. Em 1918, Monteiro Lobato fez um projeto chamado Inquérito do Saci, onde, por meio do jornal, o pessoal mandava para ele histórias de Saci de todas as regiões do Brasil. Sim. E depois disso, a gente observa que o Ziraldo, Maurício de Souza, eles foram redefinindo essa imagem do Saci no imaginário das crianças. Uhum. Então, do Saci que era demônio, para esse Saci que é protetor da natureza, que é simpático, que é bonitinho, né? A gente teve todo um processo de transformação da tradição oral, né? Da narrativa para a escrita e para a ilustração também. É a história se transformando aí ao longo dos anos. Realmente é muito legal saber como a história ela realmente vai acompanhando, né, os mitos, os desafios, as necessidades da época. E gente, eu sei que a conversa tá muito legal, mas a gente vai para um rápido intervalo, mas fica por aí porque a gente ainda vai falar da lenda da cobra, a gente ainda vai conversar muito mais coisas legais. Daqui a pouquinho a gente volta. Conexão Cultura de volta hoje recebendo nossa convidada Sônia Gabriel, escritora do livro Mistérios do Vale, que conta as lendas do folclore da nossa região. Histórias que o povo conta, né, Sônia? E você estava falando aí lá no primeiro bloco de uma que a gente ficou curioso para saber, a tal da lenda da cobra do rio? Exatamente, que está ligado à Nossa Senhora Aparecida, Sim. né? Que, como você bem disse, né, Sônia? Meio que todo mundo sabe que a estátua foi encontrada aqui no Rio Paraíba, mas conta pra gente como é que a estátua foi para lá. Então, uma das versões diz, né, que um casal brigava muito e a mulher estava sempre rezando, sempre aos pés da santa, porque na verdade Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Imaculada Conceição, uma santa de devoção portuguesa muito forte. Né? E aí a nossa colonização de novo, né? Portuguesa. E um dia o marido se irritou e teria jogado a santa dentro do rio. Uhum. E a partir dali o rio foi ficando cada vez mais raso e cada vez mais sem peixe. Essa é a mais conhecida. Paralela a ela, na mesma época começou a aparecer uma serpente dentro do rio, que começou a comer as margens do rio. Então um padre teria feito uma procissão, né? Olha a procissão de novo, levado uma nova imagem da santa e jogado dentro do rio e o povo pedido para que essa serpente sossegasse, porque essa serpente, segundo consta, a cabeça está ali na altura de Jacareí e o rabo está lá em Queluz. Seria enorme. Se ela acordar, ela destrói o Vale do Paraíba todo praticamente. Então, com a santa jogada lá dentro, a serpente sossegou. Uma delas foi encontrada pelos pescadores em Guaratinguetá. Olha só que história. Bora para mais um intervalo, mas no próximo bloco tem a nossa indicação do dia. E não só isso, a gente vai aproveitar que a Sônia tá aqui e é especialista no assunto e pedir para ela contar mais uma história, mais uma lenda pra gente daqui de São José dos Campos. Fica por aí.
de volta com Conexão Cultura e tá chegando o grande momento, hein, gente? O momento da Sônia Gabriel, que é escritora e sabe tudo do folclore aqui da nossa região, contar uma lenda de São José dos Campos pra gente. Ô, Thiago, eu já tô ficando arrepiada de falar sobre esse assunto. É de arrepiar mesmo, Mas calma aí antes, segura aí o suspense, que eu vou chamar a nossa indicação do dia, Cidade Invisível, uma superprodução brasileira disponível na Netflix. Olha só. Você já sentiu que tinha alguém escondido te observando? Talvez sejam criaturas misteriosas que você sempre pensou que não passavam de histórias que o povo conta, mas na verdade mais perto do que você imagina. É esse o tema de Cidade Invisível, série disponível em 2 temporadas na Netflix. Na história, o Eric, detetive da Polícia Ambiental, se envolve numa investigação de assassinato, depois que um boto cor-de-rosa foi encontrado morto numa praia do Rio de Janeiro. Mas, vem cá, o que é que essas duas coisas têm a ver? Tentei tirar ele de lá pra levar pro mar, só que apareceu um policial e eu... Conforme a investigação avança, o Eric começa a esbarrar num mundo habitado por entidades míticas que costumam passar despercebidas pelos humanos. Criaturas que, até então, ele pensava que não passavam de lendas, como o Curupira, a Iara e a Cuca. A situação complica de vez quando um corpo seco, que é um espírito maldoso e vingativo, passa a ser responsabilizado pelas mortes de criaturas e de humanos, inclusive da esposa do Eric. Quem gosta de suspense, fantasia e do folclore brasileiro provavelmente vai se interessar bastante por Cidade Invisível. Além disso, a série também trata de outros assuntos importantes, como a exploração da natureza e o respeito à cultura dos povos indígenas. Para conferir, se ajeita no sofá e... cuidado! As criaturas podem estar em qualquer lugar. Uma série muito boa, você já assistiu? Já assisti, Thiago, gostei bastante. Assim, eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos, mas é uma série que ela apresenta, eu acho, muitos personagens. Então, acho que para quem, né, não conhece muito do folclore, já tem essa missão de aguçar, pelo menos, né, despertar essa vontade das pessoas irem procurar mais, saber mais. E também se você não assistir, você não vai chegar a conclusão nenhuma se você gostou ou não gostou, né? Pelo menos dá uma chance, assiste lá. E agora sim chegou o grande momento aqui com a nossa Sônia Gabriel. Você lembra, né, que lá no comecinho do programa a gente falou que este livro que está aqui ao lado dela, Mistérios do Vale, livro dela, é um livro que ela vai lançando novas edições, tá para sair uma nova só em 2026 e cada vez que ela relança vem com histórias novas. Tem uma história que ainda não está no livro, que ela vai contar pra gente e é de São José, né, Sônia? Essa é de São José. Como que é? Essa foi uma senhora que me contou, Dona Dalva, ela não se importa de falar o nome, ela até gosta, né? Um beijo para Dona Dalva. Beijo, Dona Dalva. Bem idosa e ela também não se importa de falar isso. A Dona Dalva me contou, e ela mora ali perto, né, do Vicentino Aranha, que é um espaço já afetivo, né, do joseense. Então ela conta que quando ela era bem novinha, ela ouvia a história da noiva fantasma que tinha, né, no Vicentino, que era a história de uma moça que tinha abandonado toda a vida dela no Rio de Janeiro, abandonado os pais, porque ela tinha um noivo que tinha ficado tuberculoso. E o noivo veio se tratar aqui no Vicentino. Só que daí a família cancelou o casamento, né? A família dele também tirou dela essa necessidade, essa obrigação, porque era quase como uma sentença de morte. Isso fala dela. Só que a moça abandonou tudo lá e veio morar dentro do Vicentino para ajudar a cuidar dele. E ele sarou. Ela ficou alguns anos aqui, ele sarou, né? Voltou para o Rio para pedir que a família, né, a perdoasse, para que estava tudo bem, que eles iriam se casar. E volta para buscá-la. Só que quando ele chega aqui, ela é que está doente, ela contraiu a tuberculose. E ele não cuidou. Ele foi embora. Aí, segundo a Dona Dalva as freiras, que trabalhavam no lugar, cuidaram dela até o final, ela morreu com a doença. E aí, a Dona Dalva conta que as pessoas começaram a caminhar por ali, escutar barulho, escutar o choro dela de noite, ela caminhando, né, perto das árvores ali do Vicentino, e acabou criando essa história. O curioso
é que eu não escutei essa narrativa antes da Dona Dalva. Ou seja, algumas histórias elas começam a se perder. Sim. Um conta, outro conta. Aquelas que são menos contadas, você começa a não ouvir tanto, né? Então, até ela me contar, eu não conhecia. Isso aproximadamente uns 4 anos. E que sorte, então, né, que vocês tiveram essa Essa oportunidade. conversa, esse encontro. Que bom que ela me deu esse prazer de escutá-la, né? Isso reforça também essa importância de contar histórias, Sim, né, Sônia? Sim. Sejam elas nos livros, né, como você tem aqui esse livro que também ajuda, né, outros professores, inclusive a contar mais histórias, né, outros pais, mães, contadores de história e também a tradição oral, né? Sim, e a afetividade que isso cria, né, nas famílias. Eu sempre peço para as famílias contarem histórias. A história das famílias, que tem muita coisa boa, viu? Com certeza. Nessas histórias familiares, né? E você vai deixando para o futuro, né? É nosso legado indígena, nosso legado africano, né? De contar histórias. E você acha que as gerações novas ainda se interessam? Sim. Dentro desse mundo tão tecnológico, né? Cada vez mais. Se interessam em muito, eu sou a prova viva disso, porque eu tenho vários trabalhos, mas o trabalho que o pessoal mais curte, principalmente os jovens, os estudantes, é exatamente Mistérios do Vale, porque são histórias muito próximas, né, da realidade, do cotidiano ali das famílias, aproxima, né, para que eles tenham um diálogo com os pais, que daí vão contar novas histórias, os avós. Eles gostam, assim, eles curtem, sim. Só precisa de gente querendo contar para eles. E Sônia, teve mais uma coisa, eu reparei aqui que quando você começou a contar as lendas, todo mundo ficou assim. O pessoal nos bastidores estava todo mundo tá aqui ao redor, parou, eu acho escutou. que o pessoal de casa também deve ter ficado do mesmo jeito. É gostoso, né? As narrativas são boas, né? Sônia, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no Conexão hoje. Espero que você volte em breve. Quando sair a edição nova, a gente vai querer você aqui de novo. Tomara que tudo corra bem. E é isso, Obrigada, Sônia. Eu também quero agradecer muito. Foi muito bom essa conversa. Falar sobre folclore, falar sobre a nossa cultura. De verdade, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Vocês são os queridos. Lembrando você que está aí assistindo o nosso programa, que além de assistir a programação da TV Câmara pelo canal 12.3 em TV aberta, você também pode rever todos os nossos programas no youtube.com/@TV Câmara SJC. Perfeito, e a gente sempre coloca os nossos melhores momentos e também os bastidores no nosso Instagram, é o @TV Câmara SJC, segue a gente lá. Segue lá e até semana que vem. Até! Tchau!